Olá, turma, muito bom dia. Quem está falando aqui é a professora Dani. A nossa disciplina de hoje é Geografia e hoje o nosso conteúdo para estudo é sobre as formas de relevo. Vamos aí dar continuidade às nossas aulas, lembrando que na aula passada a gente falou aí sobre o que é esse relevo, como ele se formou e hoje nós vamos discutir que tipo de formas são essas, tá? Então o objetivo da nossa aula é identificar as principais formas de relevo. E mais que isso, vamos falar sobre as 3 classificações importantíssimas que foram fundamentais para que a gente, enfim, chegasse nessas definições e nessas formas de relevo da atualidade. Estão preparados? Então vem comigo que está começando a nossa aula de Geografia. Muito bem, meus amores, vamos dar início à nossa aula de hoje já com um questionamento fundamental para que a gente possa chegar, enfim, nessas formas de relevo. O que é relevo? Vocês lembram que na aula passada a gente falou que esse relevo é o conjunto de formas variadas que existem na nossa superfície terrestre? Estão lembrando? Vocês lembram que eu falei que é só a gente visualizar o nosso espaço geográfico, verificar as formas, por exemplo, das montanhas, as formas aí dos mares, dos rios, das rochas, enfim, todo esse tipo de forma dentro do espaço geográfico a gente vai considerar como forma de relevo, certo? Mais que isso, a gente também entendeu como ele se forma. Vocês lembram ainda? Vocês se recordam como a gente falou que eles se formam aí através de uma interação, ou melhor, de um resultado de interação entre os agentes externos e os agentes internos, que vão fazer o quê? Vão transformar, modelar, ou melhor que isso, modificar a nossa superfície terrestre, tá? A gente até citou alguns deles, por exemplo, como por exemplo os agentes internos. A gente falou que era o quê? Os processos de vulcanismos, como também os terremotos, né? O que mais? Os tsunamis, que ocorrem por causa aí desse movimento que acontece no interior do nosso planeta, certo? Assim como também a gente falou dos agentes externos, a gente deu como exemplo as chuvas, né? Esse processo de chuvas, também os ventos. O que mais, pessoal? A água, o próprio sol, a temperatura, ela modifica aí na nossa superfície terrestre toda essa forma de relevo. Então, assim, a nossa aula de hoje é para dar continuidade a esse estudo, se aprofundar um pouco mais e descobrir então que tipos de formas de relevo são essas. E aí, enfim, para a gente dar continuidade a esse nosso estudo, vamos nos fazer a seguinte pergunta. Afinal, na região em que eu moro, ela é formada por qual relevo? Você já se perguntou sobre isso? Ainda não? Vamos fazer um outro questionamento? Que tipos de relevo eu posso encontrar tanto na minha região como no meu país? Então, a partir desses questionamentos, a gente vai dar início à nossa aula de hoje. Pessoal, mas antes de qualquer coisa, nós temos que entender como chegamos então a essas definições dessas formas de relevo. E para que a gente possa descobrir isso, nós temos que entender um pouco como foi essa classificação relacionada a essas formas de relevo dos dias atuais. Na nossa primeira classificação, o que nós podemos falar sobre isso? Ela só ocorreu basicamente aí pelos anos de 1940 e foi realizada pelo professor Haroldo de Azevedo. Esse cara teve uma fundamental importância nessa classificação, ou pelo menos nessa primeira classificação dessas formas de relevo, tá? Ele utilizou aí alguns critérios. E um desses seus critérios, né, por conta aí da precariedade da época da tecnologia, o professor aí, Haroldo, ele levou em consideração o critério da altimetria, que não é nada mais, nada menos que a medição aí dessas formas. Ele, a partir da altimetria, ele mediu e chegou em uma determinada conclusão. Ele entendeu que toda região com uma altitude menor que 200 metros, ela devia ser considerada aí planície. E todas as áreas que fossem acima desses 200 metros
elas poderiam ser chamadas de planaltos. Dessa maneira, o Brasil aí foi dividido em 8 unidades de relevo. Então, a importância de Haroldo nessa primeira classificação aqui em relação às formas de relevo foi fundamental para que a gente chegasse então nas definições dos dias atuais, que já já a gente vai aí entender quem descobriu nessa última classificação que fez com que obtivéssemos hoje 28 unidades de relevo e não somente 8 unidades como Haroldo, né, conseguiu aí entender lá em 1940 na sua primeira classificação desse relevo, certo? Vamos conhecer esse cara? Esse aí então é o nosso professor Haroldo de Azevedo, geógrafo muito importante dentro da geografia. E vamos então conhecer então esse mapa, né, dividido em 8 unidades de relevo que Haroldo aí trouxe através do seu critério da altimetria. Bom, a partir da sua classificação, ele entendeu aí que o Brasil estava dividido em 8 unidades de relevo. Aí a gente pode citar aí o Planalto das Guianas, a Planície Amazônica, o Planalto Central, Planalto Atlântico, Planície do Pantanal, Planalto Meridional e Planície Gaúcha, além daquela planície costeira ali nas extremidades do litoral do nosso país, tá? Então a gente tem que entender o seguinte, nessa primeira classificação, o critério foi a medição a partir da altimetria, e aí o nosso Brasil, através de Haroldo de Azevedo, ficou dividido em 8 unidades de relevo. Partindo então, galera, para a segunda classificação aí do nosso relevo, que foi em mais ou menos 1958, e quem trouxe aí essa nova concepção de definição de relevo foi Aziz Abseiber, mais um geógrafo importantíssimo dentro da geografia. Ele foi um dos alunos aí de Azevedo, olha só, tá vendo os frutos? Mas aí, mais ou menos após 2 décadas, o seu aluno, Aziz Abseiber, trouxe outra concepção, criou aí uma nova classificação do relevo brasileiro. E esse geógrafo adotou outro critério para definir o nosso relevo. Sabe qual foi? Ele trouxe aí a concepção de morfoclimática. Isso mesmo. O que é, professora, morfoclimática? Significa o quê? São os efeitos aí dos agentes externos sobre o relevo. Nesse momento aí, o Aziz, né, ele deu importância não somente ao tamanho desse relevo, ele deu também importância aos agentes externos, que a gente também estudou na aula passada. Ele passou a considerar aí como planalto toda e qualquer área em processo de erosão, que seria aí maior do que a sedimentação, certo? Tudo que sofresse um processo de erosão e fosse maior que a sedimentação seria planalto. Já a sedimentação seria o inverso, né? Seriam as planícies. Ou seja, as planícies de maneira inversa é a sedimentação que supera essa erosão, tá bom? Então ele considerou o quê? Ele passou a considerar como planalto toda e qualquer área em processo de erosão, né, que estivesse aí passando por esse processo dessa interação entre os agentes internos e externos na superfície terrestre, e ele considerou que tudo que passasse por esse processo seriam denominados aí os planaltos, que seriam maior que a sedimentação, e a sedimentação seriam as planícies, né, de maneira inversa aí desse processo de erosão, porque ela conseguiria superar essa erosão e aí a partir disso se classificaria como planície. Ele levou em consideração sim essas interações que acontecem aí entre os agentes externos e internos da nossa superfície terrestre, certo? Por conta aí dessa mudança nos conceitos de planície e planaltos, né, através de Aziz, o que aconteceu? Os planaltos e as planícies passaram aí a compor não mais 8 unidades no nosso relevo. O nosso Brasil passou a ser dividido em 10 unidades de relevo. E aí sim a gente também traz a imagem desse geógrafo importantíssimo dentro da geografia, que foi Aziz Abseiber. Esse é o cara aí que trouxe a segunda classificação lá pelos anos de 1958, dizendo que o Brasil não seria dividido em 8 unidades de relevo, como seu professor Haroldo Azevedo falou. Ele disse que a partir dessa interação dos agentes externos, levando em consideração esse processo, o Brasil, então, seria dividido em 10 unidades de relevo. E a gente trouxe aí esse mapa, né? Já verificando o aumento dessas formas de relevo. Trazemos aí o Planalto das Guianas, planícies e terras baixas amazônicas, Planalto do Maranhão, Piauí,
Planalto Nordestino, planícies e terras baixas costeiras, ali o Planalto Central, assim como a planície do Pantanal, tem também o Planalto Meridional, as serras e Planalto do Leste e Sudeste, e lá por fim no sul ali, Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Relevo aí classificado em 10 unidades de relevo por Aziz Abseiber. E aí, para a gente fechar com chaves de ouro essas classificações do relevo, a gente traz a terceira e última concepção dessas definições dos tipos e formas do nosso relevo aqui na superfície terrestre, que aconteceu por volta de 1989, praticamente logo depois de 2 décadas. Outro geógrafo trouxe mais uma importante concepção dessas definições, e nesse caso a gente está falando de Jurandir Ross. Em 1989 foi realizada aí essa nova classificação com base na modificação dos critérios para uma definição dos tipos de relevo, e dessa vez os estudos foram realizados por esse cara, né, o Jurandir Ross, um geógrafo importantíssimo dentro da geografia, que utilizou um tipo de partida para a própria classificação de Abseiber. Assim, com base nos conhecimentos previamente estabelecidos e nas imagens aéreas aí pelo projeto Radam Brasil, que significa nada mais nada menos em relação a um programa de integração nacional, né, que estuda esses tipos de definições, Ross realizou aí um mapeamento que resultou em uma classificação mais completa e ao mesmo tempo mais complexa, baseando-se aí em 3 principais critérios. Ele continuou com o termo morfo, né? Mas aí ele já não trouxe mais só a morfoclimática, ele trouxe também a morfoestrutura e a morfoescultura. Ele levou em consideração não só o clima, mas também as estruturas e as esculturas dessas formas de relevo. E outra novidade dentro dessa classificação de relevo de Jurandir Ross foi a introdução de mais um tipo de unidade de relevo, que foi o caso da depressão. Então, se a gente consegue hoje visualizar algumas depressões no nosso espaço geográfico, foi por conta desse cara aí, Jurandir Ross, que trouxe mais essa concepção de relevo para o nosso espaço geográfico. Nessas definições era considerada depressão qualquer área de relevo aplanada que estivesse rebaixada em relação ao seu entorno, em relação às outras formas de relevos aí caracterizando as depressões relativas. Então a classificação de Ross foi mais detalhada aí por conta de quem? Por conta dos resultados do projeto Radam Brasil, que foi esse projeto que visualizou aí a área, né? A área do espaço geográfico, e de certa forma chegou a um novo conceito no caso das depressões. A partir desse momento, o território brasileiro não ficou mais dividido somente em 10 unidades de relevo, mas em 28 unidades dessas formas. Ou seja, a gente pode estar trazendo aqui as definições de relevo agora a partir de 28 unidades, divididas em 11 planaltos, 11 depressões e 6 áreas de planícies. Essa foi a concepção aí de Jurandir Ross a partir do projeto Radam Brasil. Então aí, conhecendo esse geógrafo, né, importantíssimo, e que trouxe então a nossa terceira e última classificação do relevo, Jurandir Ross, e trazendo também agora a visualização do nosso mapa mais atual, né? O nosso mapa aí que define então essas 28 unidades de relevo, que, como eu falei, está dividida aí em 11 planaltos. Vocês podem visualizar aí no cantinho, nessa legenda. Além do mais, é dividida em 11 depressões e em 6 planícies. Bom, meus queridos, então no livro de vocês, na página 335, vocês vão poder visualizar aí, né, relevo brasileiro, e tem toda uma introdução lá que a gente viu no slide ali de Jurandir Ross, onde divide então aí o nosso Brasil em 28 unidades de relevo. E aqui a gente consegue visualizar melhor quais foram esses planaltos, essas depressões e essas planícies, né? Essas são aí as 28 unidades de relevo descoberta por Jurandir Ross, o nosso terceiro e último classificador dessas formas e unidades do relevo do nosso espaço geográfico.
E para finalizar o nosso estudo, nós trouxemos então esses tipos de relevo. Que formas são essas, professora, que eu estava curiosa para conhecer? Pessoal, as 4 principais formas de relevo que observamos aí na superfície terrestre, nós podemos classificar em depressões, planaltos, planícies e montanhas. Sendo aí, né, que as depressões são porções de superfície em geral planas, que apresentam altitudes inferiores às das áreas em seu entorno, quando sua altitude está acima do nível do mar. Em áreas mais rebaixadas que as vizinhas, as depressões são chamadas de relativas e quando a altitude está abaixo do nível do mar, são chamadas de absolutas, tá bom? Mais um tipo de forma de relevo são os planaltos, que constituem formas de relevo irregulares, apresentando as áreas mais planas ou acidentadas e com altitudes variáveis. São áreas que resultam de antigos e intensos processos erosivos, além de normalmente estarem sujeitas a sofrer mais desgastes que os terrenos em seu entorno. Geralmente são formas de relevo que possuem altimetria mais elevada do que as outras. E sobre as planícies, nós podemos dizer que são formas de relevo basicamente planas, que em geral apresentam áreas pouco elevadas em relação ao nível do mar. São de origem aí sedimentar, né? E essas áreas recebem constantemente grande quantidade de sedimentos provenientes de outros terrenos e são aquelas superfícies mais planas que a gente visualiza no nosso planeta, ok? Sobre as montanhas aí, são as maiores altitudes do planeta. Elas são aí desgastadas pela intensa ação de agentes naturais, como a água, vento e o calor do sol, gerando sedimentos que se depositam nos terrenos mais baixos. Em geral, essas formações estão aí organizadas em cadeias, isto é, formam um conjunto de montanhas dispostas uma próxima à outra. Temos então que entender dessa aula é que essas 3 classificações, tanto do Haroldo de Azevedo como do Aziz Seiber e também do Jurandir Ross, foram fundamentais e importantíssimas para que nós pudéssemos então chegar a essas 28 formas de relevo que nós conhecemos na atualidade, certo? Finalizando a nossa aula com a nossa atividade para casa, claro e óbvio que eu vou querer que vocês façam aí a leitura, né, pessoal, das páginas 334 até 337. Façam uma leitura para se fundamentar um pouco mais sobre as nossas aulas e respondam aí, tá? As páginas 338 e 339. Vocês vão responder a atividade, fotografar, tá bom? Registrar de alguma forma para mim e enviar lá no aplicativo do Educaribox para eu estar fazendo aí a avaliação da atividade de vocês, certo? No mais, quero só relembrar que o nosso atendimento online continua lá no aplicativo da Organização Cristo. É só vocês visualizarem aí a plataforma, me chamarem ali naquele íconezinho de atendimento que eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. E claro, vocês podem fazer qualquer tipo de questionamento que eu estarei aqui para ajudar e com certeza para a gente chegar num consenso melhor sobre a nossa aula. Tudo bem, certinho?